Então, eu convido os irmãos a Isaías 64, por favor. Depois nós vamos com o expediente. A pastoral da família, por si só, ela não trabalha com expediente, oferta, dízimo, mas como a gente está trabalhando com a juventude hoje, nós vamos ter que tirar a oferta e os dízimos também da casa do Senhor para esse momento. Isaías capítulo 64. Nós temos lugares aqui na frente, eu estou vendo... Ah, não, mas acho que eles são do GAD, né? Eles trabalham no grupo de apoio, então precisam ficar em pé. Ficar de olho em tudo. Só para dar um panorama para os irmãos, o que esse texto está tratando? De certa forma, Isaías está fazendo... O que Isaías está fazendo para o povo aqui agora é fazendo com que eles olhem para trás e tenham uma pequena lembrança do que Deus fez na saída do Egito. O que Deus promoveu para que aquele povo pudesse sair do Egito com tamanha glória que o povo egípcio viu e que as famílias de Israel também viram. Então, quando Isaías inicia dizendo: ó, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, Isaías está tentando levá-los de volta para o Egito, em pensamento, em memória, em lembrança, para dizer para eles: olha, o que vocês podem perder, olha o que vocês podem deixar de viver, se vocês... Daqui a pouquinho eu digo, porque é a aplicação do texto. Mas só para que os irmãos tenham ideia de que o que Isaías está tentando fazer é trazer à memória deles os maravilhosos feitos do passado. E se a gente não tiver cuidado com isso, nós vamos deixar de desfrutar das coisas maravilhosas que Deus pode fazer na nossa vida. Já fez, está fazendo e ainda pode fazer por conta de uma lembrança, por conta de prioridades que a gente deixa para depois. A gente troca, a gente vai deixando, mudando as ênfases da nossa vida. Aquilo que era muito, mega, super importante passa a ser dispensável para nós. Então, o que esse texto quer nos dizer, vai nos dizer ao final e na aplicação. Diz o texto, por favor, acompanhe comigo a leitura e em algum momento eu vou lhe pedir para ler também. Ele começa: ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz chover as águas, ferver as águas, para fazeres notório o teu nome em teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizesses coisas terríveis, olha aqui o que Isaías está chamando a atenção deles, quando fizesses coisas terríveis que não esperávamos, olha, estamos dizendo, olha, as pragas do Egito, ele está tentando chamar a atenção deles para as lembranças daquilo que Deus fizera lá atrás. E descesses, e os montes tremeram a tua presença. Por quê? Verso 4, vamos ler juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, meu povo, que trabalha para aqueles que nele esperam. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós, como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Verso 8, leia comigo: mas agora, ó Senhor, diga bem forte: tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós
obras das tuas mãos. Glória a Deus. Grande parte, irmãos, guarde esse momento. Eu peço que a gente puder não levantar agora, não sair. E se alguém estiver lá fora, se puder pedir para que entre gentilmente. Porque julgo ser importante não só para nós casados, mas para essa nova geração que está aí começando uma fase de namoro, de noivado, pretensões para o casamento, jovens casados há pouco tempo. A jornada não é fácil. Quantos casados podem dizer isso? A jornada é fácil? Não é. A jornada, estou vendo o Fernando ali com a Manu, né, passando pelas transições agora, depois de 2 homens praticamente feitos, veio a Manuzinha e daqui a pouco vai vir a outra também, se Deus quiser. Depender dele, o time de futebol, a Marta de misericórdia, mas o homem é bíblico, né? O homem é crescer e multiplicar, encher a terra, a nova vida também. E quantos vão acompanhar ele, diga glória a Deus. Ih, Jesus, aí. Ó, irmãos, eu quando pastoreei uma outra igreja e orei lá, meu irmão, a nuvem de glória desceu, né, Aurélio? Lembra, Maiane? Uma nuvem de glória desceu, mas uma meia dúzia de umas 8 mulheres, Anderson lembra, né? A Kelly ficava doida de passar perto de mim. Falei, Kelly, eu só vou impor as mãos, fica tranquilo. Aí a Kelly saía de perto de mim, ninguém queria ficar perto do Otávio, porque eu estava orando, Senhor, dá filho para essa mulherada toda aqui, mas depois da Denise foi uma leva. A mulherada engravidando lá, a água estava boa demais lá naquele lugar. A água estava boa demais lá e povo desanimado demais, né? Olha quem está falando. Eu sei quanto custam 2 filhos, então chega. Mas julgo ser importante para esses jovens que estão começando agora, que pretendem começar uma jornada. É maravilhosa, faço 25 anos de casado este ano, no dia da Reforma Protestante, completo 25 anos de jornada. E esses dias sentado à cama ali com minha esposa e com as crianças, a gente contava um pouquinho de como foi a nossa trajetória até chegarmos aqui. Sei que a trajetória do pastor Arlindo é muito maior do que a minha, do bispo, por 50 e tantos anos de casado. Só que esta é a minha história. Eu conheço essa história, vivi essa história, vivo essa história. Então eu só glorifico a Deus, porque não foi fácil em dia nenhum, mas sempre Deus foi gracioso conosco. Sempre, irmãos, não teve um dia em que nos momentos de medo, de angústia, de preocupação, de desespero até em alguns momentos, eu disse, Senhor, e agora? E Deus entrava com a sua providência, entrava com o seu milagre e cuidava de nós, como tem cuidado até os dias de hoje. Então, eu julgo ser importante para vocês, meus jovens. Renan, que está começando agora a sua caminhada, já tem quantos? 10 anos de casado, né? Tem nem 10 meses, né? 6 meses, né? Está em lua de mel ainda. Então, que os irmãos possam receber essa palavra no coração carinhosamente. Grande parte dos casais e algumas famílias, principalmente por causa da pandemia, irmãos, que não afetou só a igreja aqui, mas afetou o mundo inteiro, entraram em um colapso, quase colapso, vamos dizer assim, porque grande parte delas conseguiram, ou boa parte delas conseguiram sobreviver a essa grande destruição. E por causa disso, irmãos, uma desestrutura no conceito, num contexto familiar, de ordem emocional, mas também espiritual, afetou, quase que destruindo tantas famílias. Uma desestrutura emocional, principalmente emocional, e começou com ela, porque a pandemia pegou todos nós de surpresa, ninguém estava programado para isso, ninguém estava preparado para isso, e ninguém estava com a sua agenda dizendo assim, hoje é o dia dela chegar. Não, foi algo que pegou todos nós despreparados. Quem tinha seus empregos, alguns perderam. Quem tinha a sua empresa, que tinha muitos funcionários, precisou demitir grande parte deles. Os que conseguiram sobreviver, conseguiram debaixo da graça de Deus e de muita persistência. Mas houve, de fato, uma desestrutura emocional para muitas famílias. E que levou a uma desestrutura espiritual. Isso acabou afetando a espiritualidade de muitas famílias, a ponto de alguns deles não conseguirem mais viverem juntos.
pelo contexto emocional, que era muito conflitante, filhos, pais, mulher, marido, quem morou talvez e mora no mesmo ambiente, digo em terreno, que dividem casas com outros familiares, isso também gerou um conflito muito grande. E a exemplo disso nós temos a família de Jacó, que eu não vou falar, mas é só uma pequena introdução, para que eu entre nesse assunto dessa noite, eu peço a sua paciência. A família de Jacó é uma família que nos remete à família de hoje. Uma família desestruturada emocionalmente e que se encaminhou para uma desestrutura espiritual. Quando Lia dava filhos, inúmeros filhos a Jacó, Raquel, de certa forma, se sentia inútil para o seu marido. E com a provocação, olha só, começou uma desestrutura emocional, sentimental, com a rivalidade entre Lia e Raquel. E com isso, essa rivalidade, essas provocações, gerando no coração de Raquel um sentimento, se não até mesmo compreensível, ela vai diretamente a quem? Ao seu marido. E isso no capítulo 30, verso 1 de Gênesis, já gera um conflito entre Jacó e Raquel. Já gera um problema entre eles dois. Então, já não é mais entre as mulheres de Jacó, já é agora entre Jacó e a sua esposa Raquel. Houve já uma desestrutura emocional. No capítulo 30, versículo 2, essa crise conjugal é instaurada. Ele se irrita. Ele está agora com um problema muito sério com Raquel. Ele está irritado com Raquel. Ou seja, já há uma briga instaurada, já existe uma crise instaurada dentro da casa de Jacó. Perceba que a gente está falando de um assunto de tantos mil anos atrás. Isso estava acontecendo, e se nós olharmos para os dias de hoje, nós vamos ver a família de Jacó como uma família contemporânea. É uma família contemporânea, onde há lutas, provocações, discussões, brigas, e que essas brigas, às vezes, que não tem nada a ver com o casal, acaba sobrando para quem? Para o próprio casal. O próprio casal acaba se conflitando ali, e agora Raquel, para tentar resolver um problema, ela entra numa crise espiritual. Que crise espiritual é essa? Ela perde a confiança em Deus. Ela para de confiar em Deus e diz: Jacó, sendo assim, eu tenho Bila, a minha conserva. Toma ela para você. A atitude de Raquel em dar Bila, como o que Sara fez com Abraão, dando Agar para ele, é o mesmo problema que Raquel está agora gerando no coração e para a descendência da sua família. Uma falta de confiança clara de que ela não quer mais lutar, ela não quer mais esperar, ela quer resolver um conflito emocional e também espiritual, que agora ela não tem mais confiança em Deus, de esperar o tempo que Deus vai engravidá-la. O que ela faz? Ela diz: toma Bila. Então isso é o que nós estamos vendo hoje dentro desse contexto, irmãos. E a igreja atual, assim como as famílias atuais, por causa do forte apelo desse mundo moderno e também por conta do que a gente tem enfrentado, tem mudado muito as suas prioridades, tem mudado muito o seu enfoque, o enfoque daquilo que é importante. Se você não se importar e concordar com o que eu vou falar, repita após mim, diga comigo o que é importante. Se você acha que é importante, diga de novo. O que é importante é inegociável. Diga, o que é importante é inegociável. Quando a gente coloca isso em foco, e a gente tem isso em mente dentro de uma estrutura familiar, o que é importante deve ser inegociável. Bila não podia ser negociada. Raquel não poderia fazer aquilo, mas foi a alternativa dela. Ela já estava com uma briga em casa, já tinha Lia que estava provocando, já tinha uma briga com Jacó. E agora, vendo a mulher dando mais filhos ainda, nunca vi mulher ter tanto filho na vida. Acho que era um por ano. E agora ela provocando Raquel, ela diz: vamos fazer o seguinte, toma Bila, resolve o problema, acaba com o meu sofrimento. Então, a melhor coisa é isso, irmãos, resolver o problema
abrindo mão do que é importante. Na vida, nós vemos isso também, com pouco comprometimento com Cristo e com a palavra de Deus. Dentro dessa estrutura, a igreja família atual, por causa do forte apelo deste mundo, nós estamos mudando o que é importante, nós estamos mudando aquilo que é prioridade, nós estamos mudando a ênfase, nós estamos mudando o nosso enfoque, nós estamos negociando o que não pode ser negociado. Na vida, a gente tem pouco comprometimento com Deus. Na família, a gente está relativizando o que não pode ser relativizado. Ah, pastor, o que importa é que ele seja feliz. Não. O que é importante não pode ser negociado, irmãos. O que é importante tem que ser tratado de joelhos. Tem que ser tratado com coragem. Tem que ser tratado com verdade. Mas, pastor, isso vai me dar garantia de alguma coisa? Boa notícia para você. Nenhuma. Você não vai ter garantia nenhuma de que se você não negociar, se você orar, se você perseverar, você não tem garantia nenhuma de que aquilo que você está fazendo com os seus filhos, eles darão respostas. Você não tem garantia nenhuma. Você pode ser um exímio pai, você pode ser uma exímia mãe, você pode ser o homem mais correto, um modelo e referência para os seus filhos. Isso não é a garantia de que eles vão reproduzir o que você é, o que você fala, o que você ensina. Por quê? Porque eles têm a vida deles. O mundo aí é uma grande roleta russa que eles vão lá e eles escolhem. Aí muitos pais acabam caindo em depressão porque estão vendo seus filhos tomando rumos na vida que eles não ensinaram, que eles não são, que eles não vivem, fazendo coisas que os seus pais nunca fizeram. Ah, pastor, eu me sinto um derrotado. Não se sinta um derrotado. Se você fizer a sua parte, este é o teu compromisso, o restante deixa nas mãos de Deus e ore. E ore. Mas o que é importante não é negociável. Mas pastor, não funcionou, ele fez errado, não é negociável. Seus princípios não podem mudar, seus valores não podem mudar. Mas pelo forte apelo desse mundo moderno, nós estamos mudando na família, na vida, tendo pouco compromisso com esta palavra, tendo pouco compromisso com Jesus. E nos cultos, espiritualidade zero. Nos cultos, as famílias estão, jovens, mulheres, homens, pastores, todos com espiritualidade oscilante. Restaurar, irmãos, os verdadeiros anseios espirituais precisa ser a primeira atitude na nossa lista de prioridades em família e também como indivíduo. Nós precisamos restaurar os verdadeiros anseios espirituais. Nós precisamos desejar de volta a chama ardente do Espírito Santo dentro da nossa casa. Hoje eu passei as minhas tardes, minhas manhãs aqui na igreja, a manhã toda, ontem a tarde toda até a noite na igreja, e eu pego esses momentos, eu tiro esses momentos para mim, Otávio, eu preciso disso. Pastor Arlindo, ele muito mais vive isso do que eu, por conta da sua vivência com Deus, a sua experiência de vida pastoral. Mas, irmãos, está aqui em cima precisa ser para nós, ou precisa ser aqui, primeiramente na mente, um desafio diário de uma luta contra a nossa própria natureza humana. A gente tem que aprender a dominar esse ser que é em nós, essa natureza humana, e a única maneira de fazer isso é, subjugando essa carne, orando ao Senhor, nos prostrando diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. E nesses dias que eu passei aqui, dobrando o meu joelho, uma das coisas que eu peço a Deus, Senhor, não deixa a chama do fogo do Espírito apagar no meu coração, diante das lutas que eu enfrento, diante das situações que aparecem diante da minha vida. Não deixe, irmãos, restaurar os verdadeiros anseios espirituais na família. E no indivíduo deve ser a nossa primeira atitude e nossa lista de prioridade. E, por favor, não tire isso do cabeçalho. Minha lista de prioridade é a minha vida com Cristo. Diga comigo, a minha vida com Cristo é mais importante do que minha vida com a minha esposa ou com o meu marido, se você quiser assim. A sua vida com Jesus é mais importante do que sua vida com o seu marido.
Você só vai suportar ela e ela só vai suportar você se vocês viverem uma vida com Jesus. Senão vocês não vão conseguir suportar. Vocês são diferentes, eu sou diferente da Denise. Nós vamos entrar em rota de colisão, nós vamos nos chocar. A maior necessidade, irmãos, da igreja, dos crentes, das famílias de hoje, é uma busca maior pela palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Não é só de pão, irmãos, não é só o trabalho que deve ocupar a minha... Eu tenho que pagar a minha conta. Meu Deus, esse mês a conta veio alta de luz, né? A bandeira vermelha acabou, acho que entrou a roxa. Ele disse, não, a bandeira vermelha esse mês acabou e vai agora bandeira verde. Misericórdia, acho que entrou a preta lá em casa e a gente não usou. Eu falei, vamos lá na Light, agora vamos reclamar desse negócio lá. Foi só comigo ou com você também? Quantos aqui receberam uma conta alta aí? Ih, Jesus, foi só a gente, Denise. Deu ruim, hein? Vamos ter que pagar. Deu ruim. Aí é a cafeteira. Fazer café agora no fogão a lenha. O jeito é esse, só assim. Não é só isso que deve ocupar a nossa mente, não é só a busca pelo trabalho, pelas contas, a nossa necessidade maior da igreja, dos crentes atuais e principalmente das famílias, é pela busca pela palavra de Deus. Esse é o verdadeiro alimento que vai fortalecer a minha família, a sua família. Não há outro remédio, outra receita para isso. E uma busca por uma vida centrada em Jesus. Quando a gente fala de uma vida centrada em Jesus, a gente não está mais preocupado se a gente vai negociar ou não o que é prioridade, porque Ele já está centrado, Ele é o centro de tudo, Ele é Cristo, Ele está no meio, Ele é a minha prioridade. Então, as demais coisas não vão nem chegar perto da minha vida. E as Escrituras apresentam, irmãos, alguns exemplos de homens que nos ensinam o que é verdadeiramente prioridade. Como eu ilustro isso? Como eu ilustro essa maneira a maneira mais fácil para a gente adaptar isso na nossa mente, ilustrando pela vida, através da vida de Neemias. O homem estava tão focado, eu falei sobre isso esses dias atrás, ele estava tão centrado naquilo que ele queria fazer. Ele estava tão cheio de objetivos em tentar restaurar não só os muros quebrados, tudo quebrado, tudo destruído. Mas tem uma coisa que me ensina, me inspira, é que foi um homem que ele tinha uma vida quieta, sossegada e tranquila, tinha um rei que o amava, preste atenção nisso, ele tinha um rei que o amava e se preocupava com ele, porque o rei disse assim, por que está triste o teu semblante, Neemias? Não é tristeza, senão de alma. Ele fez uma leitura do coração e da alma de Neemias. Ele fala para mim, por que está te afligindo? Ele foi contar, como é que eu posso estar feliz se o meu povo volta para Jerusalém, as portas e os muros estão todos destruídos e queimados? Aí ele fala, o que você quer? Eu preciso de cartas. Eu preciso que o Senhor me libere para que eu vá lá e eu possa ajudar, juntar o meu povo e restaurar os muros de Jerusalém, as portas queimadas. Ele toma as cartas, vai lá, faz isso. E ele levanta-se, faz, não diz para ninguém, ele começa a separar poucas pessoas para ir com ele, e no meio do caminho aparecem os governadores, Sambalá, Tobias, Gesem, que eram governadores dos outros lugares, que disseram, se Jerusalém for restaurada, a gente está perdido, então vamos deixar aquelas portas queimadas, aqueles muros quebrados, e vamos desencorajar Neemias. Mas Neemias, toda vez que estava trabalhando, alguém dizia para ele assim, os governadores querem te chamar para um jantar, para conversar contigo. E diz, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso me atrapalhar com outra coisa, senão com a obra que eu estou fazendo. Irmãos, as nossas prioridades não podem serem mudadas. Não podem. Na estrutura familiar, o que é importante é... Jesus... é inegociável. É inegociável. Outro exemplo é daquele 10º homem, ou 1º homem, ou 5º homem, ou 8º homem, não importa, aquele leproso, que volta para dizer assim, Senhor, diferente deles que não quiseram voltar, eu voltei porque eu entendi que eu não vim aqui em busca só da cura, mas daquele que me curou. Esses homens me mostram, me ensinam, irmãos,
que nós precisamos restaurar aquilo que é prioridade na minha vida, e o que é prioridade na minha vida é Cristo. Cristo dentro da nossa família, as Escrituras dentro da nossa família, a centralidade de Deus dentro da nossa família, o pão, eu preciso trabalhar para comer, eu preciso conquistar, eu tenho que formar os meus filhos, mas nem só disso vai você conseguir viver, mas da palavra que sai da boca de Deus. Concilie as suas atividades, mas não abra mão desse alimento diário na sua casa, na sua família. Pastor, mas você não sabe como é que é meu dia, cuidando de 2 crianças, meu marido é a terceira. Ah, pastor, só Jesus na minha vida. Meu irmão e minha irmã. Quando a gente tem tempo, quando a gente procura, a gente acha. Quando a gente se organiza, a gente... Quantos aqui já foram para um jogo de futebol? Quantos aqui já foram para um jogo, uma partida de futebol, no Maracanã? Ver o Maracanã lotado é muito gostoso, nunca fui. Senão, a despedida do Zico da seleção brasileira, isso no século passado. Eu nunca mais fui. Mas você não se organizou para ir lá? Não se organizou para ir? Você não comprou ingresso? Então, por que a gente não se organiza para tirar um momento, mesmo lá que seja lá lavando a roupa lá, mesmo que seja lá passando um aspirador de pó, que agora é todo mundo moderno, né? Antigamente pegava a roupa e tacava na pedra, hoje em dia joga na máquina, aperta o botão, ela faz tudo sozinha, sai quase seca. Daqui a pouco vai sair passada. É verdade, Cristiane. Mas, nesse episódio do leproso, Jesus pôde ver a realidade do coração de 9 homens, cujo maior anseio não era pela cura. Aliás, não era pelo que curou, mas pela cura. Não era mais por aqueles que estavam ali voltados para Jesus, para curá-los, mas agora estavam satisfeitos. Pela cura que receberam, viraram as costas. Mas a atitude desse leproso nos ensina que o objeto mais maravilhoso do Evangelho é Jesus. O objeto mais maravilhoso do milagre que pode acontecer na nossa vida e dos grandes feitos que Ele pode realizar na nossa família é Jesus. Jesus que tem que ser apresentado e apontado todos os dias dentro da nossa casa, irmãos, todos os dias. Mas eu finalizo fazendo uma pergunta para mim e para você. Dentro dessa realidade moderna, dentro desse contexto atual, em que muitas famílias estão desestruturadas, emocionalmente, espiritualmente, o que tem roubado das famílias? O que tem, você sabe, eu sei. A palavra do Senhor diz que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado. A gente sabe o pecado que nos assedia. Meu filho às vezes chega lá na cama, aí toca numa parte do meu corpo, que eu dou um tapa na mão dele. Ele, eu achei seu ponto fraco. Aí toda vez que ele chega, eu já boto o travesseiro. Porque eu sei que ele sabe onde é o meu ponto fraco. Diga comigo, eu sei. Diga mais uma vez, eu sei. Diga, mas eu sei mesmo onde é o meu ponto fraco. Todos nós sabemos aonde é o nosso ponto fraco. Então a pergunta que eu faço é, o que tem roubado das famílias e dos crentes o verdadeiro anseio espiritual e roubado as prioridades de Deus na nossa vida? O que tem? 2 coisas imediatas eu digo para vocês que são claras na nossa vida e num contexto geral. Não é Otávio, não é o irmão, não são vocês, é no contexto geral. A Bíblia diz que nossa cobiça vem pelo olhar. E nós cobiçamos. E uma vez que a cobiça entra, dá lugar ao pecado. E o pecado à morte. Então, sendo assim, a primeira coisa que tem roubado os anseios espirituais, os verdadeiros anseios espirituais, e a prioridade na nossa família é a cobiça. E isso é uma tática do diabo. Fui comerciante. Acordava, ia para a loja, botava o meu produto lá. Aí ontem eu coloquei umas almofadas
vermelha é a cor do mercado, né? Vermelho é uma cor comercial. Então, tudo que você vê de vermelho é que eles querem chamar a atenção. Uniu-se o amarelo, então, aí você vira os olhos, o vermelho e amarelo ali, tem um negócio legal. Então, veja que as grandes marcas escolhem sempre cores fortes para chamar a atenção. Eu colocava uma almofada vermelha, uma mostarda, um grená, e botava lá, e a pessoa passava. Eu já vi que não vendia. No outro dia eu mudava, botava uma verde, eu botava uma cinza chumbo, eu colocava uma bege clarinha, uma cor, agora é nude, né, que é uma cor moderna, aí colocava lá, e a pessoa, que lindo, foi, já gostaram. Então o meu trabalho era o quê? Chamar a atenção da cobiça das pessoas, atiçar o interesse delas por aquilo que eu estou vendendo. Aí a mulherada vai no shopping, passa em frente a cabine lá, a loja, né? E fala assim, é a minha cara. Aquele sapato é a minha cara. Ele atiçou a sua cobiça, ele atiçou o seu interesse. Ele está atiçando o que você mais gosta, que é satisfazer os seus olhos, satisfazer a sua vontade. Então, irmãos, o que tem roubado nos últimos dias, mas roubado mesmo, com violência, os nossos anseios espirituais, as nossas prioridades, a nossa devocionalidade como família é a cobiça. Rapaz, cada dia que passa, as coisas estão sendo atualizadas. Já estamos no iPhone 15. Não é? É o 15 ou o 14? É o 14? Eu não tenho nem o 3. Se você quiser me dar, deixa Deus te usar poderosamente. Mas eu não compro um celular de 10 mil reais, nem se você me der o dinheiro. Se você me der o dinheiro, eu compro um de 1.500. Ainda vem um de graça. Aí eu divido com a minha esposa. Esse foi o preço que eu paguei em 2. Nós somos exatamente isso, irmãos. A cobiça é o que mais tem roubado de nós os nossos anseios familiares, os nossos anseios espirituais, as nossas prioridades. Uma empresa agora aí lançou o Maverick. Quantos aqui já viram o Maverick na sua vida? Pastor Arlindo, já viu o Maverick? Eu conheci um amigo que tinha um Maverick V8. Quando ele acelerava, era 1 litro de gasolina. Já foi 1 litro. 2, cada acelerada era era 2. Lançaram o Maverick. Mas não é aquele Maverick, não. É um Maverick de 450 mil reais. Aí o cara tem um carro de 160 mil, que dá para ele ir no mesmo lugar que o Maverick dá, mas ele quer comprar o de 180 mil, de 450 mil. Ele não está satisfeito com o iPhone 8, 9, 10, 11, 12, ele quer o 14. Ela não está satisfeita com a bolsa que foi lançamento agora. Ela quer a bolsa que a mulher apareceu na televisão e que está na última moda. Então nós somos, irmãos, roubados, furtados pela própria cobiça descontrolada. Descontrolada. Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Tiago fica após o livro de Hebreus. O culto começou 7h10, 7h15. Nós vamos até 8h30, 8h35 no máximo. Sempre é 1h30 de culto. E no próximo é 7 em ponto, tá bom? 7 horas em ponto. Não 7h30, ok? Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Leia comigo. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Diga, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vai gerar a morte. Sansão é um exemplo clássico do que a cobiça fez com ele. Ele disse, não quero outra senão aquela mulher de Tina. Eu quero ela, e ponto final. O que tem roubado, você sabe.
a sua devocionalidade, a sua espiritualidade, os seus anseios espirituais, o seu tempo em família, a sua prioridade, você sabe muito bem o que tem sido, e uma dessas coisas é a cobiça. Eu tenho, mas eu quero mais. Eu possuo, mas eu quero possuir mais. Eu não quero parar, mas também, irmão, Jesus disse uma coisa, que Paulo novamente lá na frente em Filipenses reafirmou que isso é um mal, e Pedro, para fechar a tampa, conclui que é o mal do século, a ansiedade. Nunca se viu tantas pessoas ansiosas. E por ansiedade, famílias tomaram decisões. Famílias agiram por impulso e fizeram coisas que trouxe desgraça para suas vidas. Se não fosse a misericórdia de Deus, eles seriam riscados da face da terra. Noemi e Elimeleque, bom, tendo visto aqui a fome na terra, vamos para Moabe. Foram para Moabe, morre Elimeleque, morre Malom e Quileon, seus 2 filhos. Noemi fica sozinha. Então, a ansiedade é algo que tem roubado. Eu não trouxe meu celular, graças a Deus, está na bolsa da minha esposa. E quero te dar um conselho. No dia que você vier para a igreja, se você não tiver com o seu carro no estacionamento, pega o seu telefone e bote no modo morto. Não bote no modo vibracal, porque o bicho vai vibrar e parece um demônio. Te atentando. Você tem que desligar, bota no modo morto, desligado, no fundo da bolsa. O único meio de achar é virando a bolsa, mas não traga para a igreja. Eu tive a experiência dessa. Otávio confessando o seu pecado, eu tive uma experiência dessa. Eu estava esperando uma resposta de uma pessoa que eu estava o dia inteiro tentando falar com ela para resolver um negócio, e ela disse, eu te ligo ainda no final do dia. Eu falei, Jesus, na hora do culto, e eu querendo resolver a situação, e eu levo o quê para o culto de segunda-feira? O celular. E eu boto o miserêndolo dentro da capa da Bíblia. E eu estou sentado lá, o bispo pregando. No dia eu estava de escala na bateria. O baterista faltou, o Ronaldo faltou, e eu estou lá de escala na bateria. E quando eu volto, eu sento, boto o celular, cruzo a perna, estou prestando atenção no vídeo, daqui a pouco começa a gemer. Eu falo, ai meu Deus do céu. Quando eu abro, quem é? Não era ele, era outra pessoa. E ele não ligou. A mensagem só veio no outro dia, mas eu estava ansioso. Ansiedade, irmãos, tem roubado os nossos anseios espirituais em família. Eu tenho muita coisa para fazer hoje, igual Marta ou Maria, não sei, uma delas. Mas, irmãos, vamos lá. Só falar de problema não é o objetivo daqui, da pastoral e nem nosso. Tem saída para isso? Tem. Diga comigo, graças a Deus. Deus pode nos livrar da cobiça e pode nos livrar da ansiedade desse mundo. Paulo disse, Pedro disse, Jesus disse, sobre este mal que tem afetado, e todos eles têm a mesma receita. Não sejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor, nosso Deus e Pai. Então, tem remédio? Tem graça? Tem providência? Tem restauração? Tem. Então, como restaurar os nossos anseios familiares? Como restaurar as nossas prioridades dentro do contexto familiar? Como restaurar as nossas prioridades? Volte para Isaías, e a gente finaliza aqui com o recado de Isaías para a nação de Israel, que estava voltando do cativeiro, que tinha a promessa que eles voltando, eles teriam restaurado a sua terra, a sua família, a sua agricultura, teria restaurado tudo. Era a promessa de Deus para a vida deles. Então, como é que eu posso fazer isso, pastor? Olhando para o texto, preste atenção no texto agora, não preste atenção mais no Otávio aqui, preste atenção no que eu digo, mas na palavra de Deus que está na sua mão agora. Como restaurar isso, pastor? De que forma eu consigo restaurar isso à luz da palavra de Deus? Primeiro, com o coração sedento pela presença de Deus. Diga, eu preciso ter fome e sede pela presença de Deus.
Eu preciso andar como se fosse a última coisa a fazer na minha vida, é buscar a presença de Deus. Ela vai brigar comigo, mas mais uma briga não custa nada, né? Às vezes eu chego na sala, saio da sala, vou para a cozinha, aí a mulher está falando sozinha. Eu falei, ih, tá ruim, hein? Eu falo, tá ruim o negócio aí, hein? O problema é o seguinte, quantos aqui tem planta em casa? Tem planta? Planta eu gosto demais. Se eu for na tua casa, eu vou pegar uma plantinha sua. Eu já estou na idade, irmão, com 48 anos, eu já estou na idade de gostar de planta, né? Aí eu vou na casa de alguém, pô, que linda, gosta, pastor? Amo. Já estou assim, me dá aí. Aí ela, vou te dar uma mudinha. Falou, oh, deixa Deus te usar. Aí eu levo uma mudinha à minha esposa. Ai, meu Deus, outra muda. Minha varanda tá uma floresta. Aí a gente acorda de manhã e conversa com as plantas. Aí ela fala, ai, bom dia, bom dia. Ela pegou uma orquídea morta e pegou uma meia velha e botou na raiz da orquídea, começou a botar água, a orquídea deu flor, irmão, uma coisa linda. E ela todo dia de manhã, bom dia, bom dia. Eu falei, problema não é falar, problema é se ela te responder. Aí vai dar ruim. E se ela começar a falar, bom dia para você também, irmã Denise, bom dia, pastor Otávio. Aí vai dar ruim, interna, porque não tem mais jeito. Gadernal não está funcionando mais, não. Mas é como se nós estivéssemos como uma planta precisando dessa água para mantê-la viva. Nós precisamos restaurar nosso desejo pela vontade, pela presença de Deus na nossa vida. Eu falo, está falando sozinha? Ela diz, não, estou falando com Deus. Aí eu sei que, mas eu estou implicando com ela. Eu sei que ela está falando com Deus. Ela está lá fazendo as atividades dela e eu vejo ela falando sozinha. Eu falei, ih, ela não, estou falando com Deus. E às vezes eu estou lá fazendo as minhas atividades. A semana passada eu quebrei a casa quase toda lá, fazendo umas mudanças lá. E eu estou no quarto, daqui a pouco meu filho entra de surpresa, eu tomo um susto. Avisa quando entra. Por quê? Porque eu estava conectado no céu, falando com o Senhor, trabalhando, quebrando parede, cheio de massa na mão, mais massa na mão do que na parede, e falando com o Senhor, irmãos, nós precisamos restaurar os nossos anseios e sermos mais sedentos pela presença de Deus. E Isaías está falando exatamente isso. O Isaías está falando no versículo 1 até o versículo 4, tentando chamar a atenção desses irmãos aqui, que pudessem olhar para trás e falar assim, olha, meu Deus, olha o que vocês estão perdendo. Vocês lá atrás viram as maravilhas de Deus, seus pais contaram para vocês. O que Deus fez no passado, os montes tremiam, céu descia glória, descia fogo, os montes estavam em chamas, e vocês estão esquecendo disso por causa dos pecados de vocês, porque vocês deixaram Deus de lado e botaram outras prioridades. Ele disse, se fendesse o céu, se vocês clamassem agora, ele viria e desceria, e a terra tremeria. Irmão, se nós nos voltarmos para Deus, Deus se volta para nós. Tua família está destruída, Deus pode restaurá-la completamente, se volte para Deus. Pastor, meu casamento está a um fio, é o que ele precisa para reanimar tudo, ou realinhar tudo, ou amarrar tudo, e fazer teu casamento novo para a glória do nome dele. É preciso buscar enquanto há tempo, irmãos, de coração, com sede e com conhecimento do que ele é. A expressão que Isaías usou aqui era a melhor lembrança que eles tinham do Senhor quando os resgatou o povo da terra do Egito. E restauração, irmãos, começa com olhar para trás do valor daquilo que perdemos. Quando eu olho para trás, pastor, era tão bom. Quando eu olho para trás, eu via meu marido, eu via minha esposa, eu via os meus filhos. Irmãos, quando a gente se volta para Deus, nós temos possibilidade de ver Deus resgatando, restaurando tudo aquilo que nós perdemos lá atrás. E fazendo tudo de novo. Mas a segunda coisa, para a gente concluir, é arrependimento. E o que é arrependimento, senão uma volta? O GPS me lançou aqui e eu dei mais uns 100 metros à frente e entrei na rua errada. Aí o que o GPS vai falar para você? Alguns falam, mas outros já não são mais. Ele vai reavaliando, recalculando o trajeto.
Ou seja, quando você entra na rua errada, ele recalcula o trajeto, aí ele vai te dar uma opção para você voltar para o caminho certo. Deus é isso, irmãos. Deus está dando uma oportunidade de a gente recalcular o trajeto que a gente fez errado e entrar na próxima rua e voltar para o caminho que Ele queria para a nossa vida e que nós jamais deveríamos ter tomado o caminho errado. Então isso é arrependimento. Arrependimento é recalcular o trajeto e voltar para o caminho certo. É voltar para o caminho que Deus queria. E final, com uma entrega total à soberania de Deus. Queria chamar os músicos aqui, por favor, e a gente finaliza com uma canção e com um expediente. Faltam 3 minutinhos, é o que eu preciso. Uma entrega total. Versículo 8, se você não se importar, você poderia pegar a sua Bíblia e ler comigo? O povo diz lá no versículo 7, já ninguém há que invoque o teu nome, eles perderam a esperança. Olhe para mim rapidinho, 2 minutinhos. Seja sincero. Em algum momento da sua vida, quer jovem, casado, solteiro, você já perdeu a esperança de alguma coisa na sua vida? Já perdeu a esperança? Já perdeu alguém? Só 2 pessoas já perderam a esperança? Esses homens estavam dizendo assim, já não há que invoque o teu nome, que se desperte e se detenha, porque eles entenderam que pelo pecado deles, Deus tinha escondido o rosto. Mas olhe para mim, Deus não pode se rebaixar ao nosso nível. Quando alguém faz uma coisa com a gente, a primeira coisa que a gente faz é que quando a pessoa vem por ali, a gente, ai meu Deus, quantos já fizeram isso alguma vez? Ah, você é muito crente. Eu já fiz. Eu não queria passar de frente com o irmão que o meu coração não estava tratado. Eu vi de perto, puxa, lembrei do negócio, tem que falar com o Robson. Não tinha que falar nada contigo, Robson. Eu não queria bater de frente com o irmão que ainda estava com manchinha no coração. Mas depois Deus passou um Vênus aqui, lavou essa manchinha e está limpinha agora. Aí eles estavam pensando que Deus não queria mais nada com eles. Ele dizia assim, já não há mais chance, não tem quem invoque, se desperte, porque Ele está escondendo de nós o rosto e nos consome, porque nós pecamos contra Ele, como se Ele se rebaixasse ao nosso nível e nos tratasse exatamente como nós tratamos as outras pessoas, mas Deus é gracioso. Em momento agora de despertamento, verso 8, leia por favor, eles disseram, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso olheiro, e todos nós, não se esqueça, ele estava dizendo para Deus, não se esqueça de nós, não, Senhor, não se esqueça da minha família, não se esqueça dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, não se esqueça de nós, porque Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, nós somos, e Tu és o olheiro, Tu és o olheiro.